Esse é o Ancapso e a gente vai falar agora sobre o absurdo que são as certidões que foram reveladas pela Vaza Toga 2, né? A gente já falou sobre esse assunto antes, mas eu falei junto de todas as outras coisas da Vaza Toga. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque tem três aspectos importantes nessa história aqui. Só para contextualizar vocês, dia 8 de janeiro de 2023, vocês sabem, houve o protesto que deu errado lá, a vandalização lá da Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. No dia 9, um monte de gente foi presa, e daí o Alexandre de Moraes queria manter todo mundo preso, não queria soltar ninguém. E aí o Alexandre de Moraes encarregou o TSE, que na época ele era presidente do TSE, o TSE fazia investigações sobre o passado das pessoas que estavam presas, procurar desinformação no passado das pessoas que estavam presas. E com isso, esse grupo no TSE, que era na época chefiado pelo Eduardo Tagliaferro, emitiu certidões sobre essas pessoas que estariam, né, investigadas, digamos assim, ou que estariam presas, detidas provisoriamente. Isso é absurdo por três aspectos diferentes. Primeiro, porque o TSE até tem poder de polícia, mas só para assuntos eleitorais, para propaganda eleitoral, esse tipo de coisa. Não para investigar um caso do dia 8 de janeiro que não tinha nada a ver com eleição, não tinha nada a ver com nada, né? Segundo, porque isso aqui, eles criminalizaram condutas que são totalmente lícitas. As pessoas ali no meio das certidões, ali, né, criticou o PT, criticou não sei o que lá, pronto. Já tem uma certidão positiva que eles chamaram que a pessoa está envolvida com desinformação. E o terceiro ponto é que escancara que o pessoal está trabalhando a favor do PT, né? Porque, no final das contas, se criticar o PT é desinformação, fica explícito o que esse pessoal chama de desinformação, né? O que eles chamam de desinformação é você ter uma opinião política diferente da esquerda. Qualquer coisa que você tenha de opinião política diferente da esquerda, você está sendo um agente de desinformação na cabeça desse pessoal. Então são os três absurdos. Vamos ver direitinho essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, todos esses processos feitos pelo Alexandre de Moraes são, são coisas arbitrárias, totalmente fora do universo legal, que tem uma casquinha de legalidade, porque o Alexandre de Moraes tem lá um cargo no STF, mas aí ele faz um arremedo de processo de investigação que é completamente absurdo. Porque, de novo, tem várias coisas erradas nisso daqui, né? E lembra, tá tendo hoje uma audiência lá na Câmara com o David Agape e outras pessoas também, justamente para explicar esses casos da Vaza Toga, que isso é um caso que é muito importante, isso é um caso que realmente é escandaloso, que mostra como Alexandre de Moraes está agindo ilegalmente, né? Diferente do caso lá do Mike Benz, que tem muita gente empolgada aí, mas eu sinceramente não vi nenhuma novidade no que ele falou ali, e do que ele falou de novidade eu não vi nenhuma prova de nada. Esse caso aqui é importante, esse caso aqui as pessoas deviam estar indignadas com isso, deviam estar realmente preocupadas com isso daqui, porque isso daqui tem o potencial. E eu fico me perguntando às vezes, se não soltar esse caso do Mike Benz exatamente para tumultuar o assunto e desviar a atenção das pessoas do que é importante aqui na Vaza Toga, né? Mas enfim, o caso aqui é o seguinte, né? Então, como eu falei, no dia 8 de janeiro teve o vandalismo lá na Praça dos Três Poderes, eu achei aquilo errado, critiquei desde a primeira hora o que o pessoal tentou fazer ali, evidentemente foi uma coisa errada, uma coisa absurda, mas a verdade é que dizer que foi um golpe é forçar a barra pra caramba, né? Não tinha absolutamente nenhuma maneira daquilo ali se transformar num golpe. Haviam pessoas ali que tinham interesse em fazer um golpe, que achavam que invadindo o plenário iriam provocar um golpe, que aí os militares vão intervir e vão dar um golpe. Eu não duvido que que muitas pessoas ali tivessem com essa ideia. Essa era a ideia de todas as pessoas que estavam ali? Não, evidentemente que não, né? Mas o mais engraçado é a maneira como Alexandre de Moraes reagiu a isso, né? O Alexandre de Moraes já há muito tempo ele está no modo totalmente de cólera, né? Tá julgando com a bile, não tem nenhuma outra justificativa para o que ele está fazendo. E ele quer fazer um julgamento show para criminalizar o bolsonarismo. Quem apoia Bolsonaro é criminoso, não pode apoiar o Bolsonaro, né? Eles têm insistido nisso. Esse julgamento show que ele está fazendo, botando penas altíssimas nas pessoas do 8 de janeiro, é evidente que é por motivos políticos. Não tem nenhuma amparo na legislação atual o que ele está colocando ali. De novo, algumas pessoas podem ter interesse em dar o golpe. Podia ser que tinha gente ali que queria realmente dar um golpe, ok, mas tem que individualizar a conduta. Um processo desse tipo deveria levar anos de investigação
para ter embasamento nisso daí e fazer a prisão das pessoas se realmente comprovasse que elas tinham interesse em coisas além da depredação. A depredação é séria? É séria, eu já falei, as pessoas têm que pagar pelo que fizeram ali. Quem quebrou alguma coisa, quem destruiu alguma coisa, tem que pagar o prejuízo, tem que responder pela destruição que foi causada. Agora, dizer que todo mundo ali queria golpe, né, e são as penas mais altas, tá? A pena alta que tem nesse processo todo é o suposto 359L, 359M, que é golpe de Estado e ataque às instituições democráticas, o que é um absurdo também, tem outros erros aí, né? Só que a gente vê, cara, como é que esse cara criou um arremedo de justiça, uma coisa extremamente arbitrária, né? Ele criou esse conceito de certidão positiva do órgão de desinformação do TSE. Então, como no Brasil nós ainda não temos um Ministério da Verdade, como no livro do George Orwell, né? Um Ministério da Desinformação e coisa e tal, é isso que ele está querendo construir. Na cabeça do Alexandre de Moraes, a visão que ele tem do mundo é essa. Temos que ter um órgão para controlar o que é verdade e o que é mentira. Vocês entendem o quão distópico é isso? O quão absurdo é isso? E aí você percebe, esse tipo de coisa, historicamente, sempre levou à repressão, a ditaduras, a esse tipo de coisa. Isso sempre existiu na Alemanha nazista, na União Soviética, nos lugares das ditaduras terríveis. Lá na China, você tem o Centro de Desinformação lá na China, que também persegue gente pra caramba, sempre descamba para isso. Por quê? Porque verdade, realmente é triste quando as pessoas mentem ou falam alguma coisa, alguma mentira, mas a verdade é a seguinte, você determinar um órgão público para dizer o que é a verdade, inevitavelmente isso acaba sendo cooptado pelo partido que está na situação para proibir oposição, dizer que tudo que a oposição está falando é mentira e só você está falando a verdade e pronto, e você esmaga a oposição dessa forma. Isso é típico de ditaduras, né? Daí, o que eles fizeram aqui? Ó? Exclusivo, certidão usada pelo gabinete para fichar os patriotas. Aí tem um exemplo aqui, ó, que eles botaram como é que é as audiências de custódia. Certidão positiva. Certifico que, em pesquisa nessa data, foram encontradas as seguintes ocorrências em redes sociais do custodiado abaixo relacionado, nome CPF, descrever as ocorrências e incluir os links. A pesquisa foi realizada nas seguintes redes sociais, tal, tal e tal, pelo colaborador tal, matrícula tal, que subscreve essa certidão, Brasília, 13 de janeiro de 2023 e coisa e tal. Ou seja, o que eles queriam é isso, um órgão que pesquisasse rede social das pessoas. Pô, mas a polícia que teria que fazer essa investigação, né? E qual a relevância disso? A polícia não quis fazer essa investigação porque a verdade é que não é crime. Você pode publicar o que você quiser na sua rede social de crítica política, que isso não é crime. Crime pode ser um crime, né? A calúnia, injúria e difamação, ou então uma ameaça. Mas aqui o que a gente vai ver é que eles botaram qualquer coisa, qualquer crítica à esquerda principalmente. Tem uns casos aqui, ó, como esse último caso aqui do Ademir Domingos da Silva. Perfil pessoal no Twitter tem postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Aí tem aqui, ó, qual que é as mensagens dele aqui, ó. Cadeia nesses políticos bandidos, Dilma na cadeia, Gleisi também. Lula é preso tem celular e grava vídeos e não sei o que lá, que a lei penal não permite isso. Ou seja, o cara tá criticando o Lula, que na época estava preso, né, 2018, isso daqui. E o cara tem, olha só, 17 seguidores, na verdade tem um seguidor só, e segue 17 pessoas, ou seja, uma conta totalmente irrelevante em termos de alcance social. E o cara criticando. Isso aqui é um discurso legítimo. O cara tem o direito de ter a sua opinião, de achar que o Lula e a Dilma são bandidos e tem que estar na cadeia. Eu acho que o Lula e a Dilma são bandidos e tem que estar na cadeia. Mas enfim, o que ele está falando aqui, cara, isso aqui é a opinião do cara. Não tem absolutamente nenhum crime nisso daqui, não tem absolutamente nada nisso daqui. Como é que pode um órgão do TSE, aqui ó, ET 10820, audiências de custódia, certifico que em pesquisa nessa data foram encontradas ocorrências, coisa e tal. Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e Partido dos Trabalhadores. Caramba, bicho, não tem nada de errado ali, não tem nada de excepcional, nada de diferente de milhares de pessoas no Brasil. Isso daqui foi justificado, foi usado como justificativa para o cara ficar na cadeia um tempão. O cara ficou preso na Papuda, lá em Brasília, um tempão por causa disso daqui, porque tinha postagem contra o PT. E aí, então, o primeiro absurdo dessa história toda é o uso ilegal do TSE, da estrutura do TSE para esses desmandos do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, olha só, o TSE é um órgão que precisa sempre estar se justificando, né? Porque é o correto, todo órgão público, ele tem que prestar contas à sociedade, né? E o TSE tem o fato de que ele organiza as eleições no Brasil. O que acontece em todas as eleições, desde que o mundo é mundo? Uma pessoa ganha a eleição e 50 perdem, né? Ou seja,
os números são exagerados, mas é isso daí. Para cada pessoa que ganha a vaga de deputado, 50 outras pessoas perdem a eleição, né? E o que acontece com essas pessoas? Muitas delas que investiram dinheiro, chamaram os parentes, falaram, não, vamos lá fazer campanha, me ajuda aí, eu vou me eleger, eu tenho chance, não sei o que lá. E aí perde a eleição. O que esse pessoal faz? Questiona o TSE. Então é natural, o TSE sempre foi muito questionado, sempre vai ser muito questionado, porque para cada pessoa que ganha uma eleição tem 50 pessoas que perdem, as pessoas que perdem criticam o TSE, evidentemente, né? Mas o TSE tem se mantido, né? Tem provado a verdade, tem mostrado as coisas, tem se botado à prova para garantir a isenção dele. Aí o senhor Alexandre de Moraes, para objetivos totalmente escusos ao interesse do TSE, usou a estrutura do TSE para criar esse órgão de desinformação, que é uma coisa totalmente distópica, que não tem previsão legal na legislação brasileira, não existe crime de opinião na lei brasileira, não existe nada que esse rapaz tenha feito aqui que seja criminoso ou que indique crime aqui. Como que ele pode ser punido por um negócio desse, uma certidão dessa? Então, assim, é absurdo do ponto de vista legal, é absurdo do ponto de vista de tirar a credibilidade do TSE. O Alexandre de Moraes usou a estrutura do TSE para benefícios políticos próprios, indevidos. E o pior, a terceiro ponto que eu acho que é um absurdo completo nessa história. Eles estão dizendo aqui que a certidão é pessoas que criticaram o PT. E aí é a explicitação de algo que a gente sempre disse aqui, né? Ninguém gosta de desinformação na internet. Tem desinformação na internet? Tem um monte de gente falando mentira por aí, tem um monte de fake news por aí. De vez em quando a gente fala alguma coisa que é falso. Eu volto e meio, você vai vendo meus vídeos aí, uma errata embaixo, olha só, falei tal coisa, mas depois eu vi que estava errado, não sei o que lá, eu boto errata sempre que eu identifico a coisa. Coisas erradas acontecem e tem para tudo quanto é lado, mas desinformação em si, a chamada fake news, é ruído no sistema, ela não ajuda nenhum lado nem o outro, até porque os dois lados falam mentiras também, então é irrelevante para o discurso político. O que acontece nesse caso é que a esquerda, uma vez que começou a perder poder político no Brasil, desde o advento das redes sociais, eu já expliquei esse fenômeno num vídeo muito interessante sobre os conservadores no Brasil, né? Que sempre o Brasil foi muito conservador. Como é que a esquerda conseguia ganhar sempre aqui no Brasil, mesmo sendo um país conservador, e agora não consegue ganhar mais, né? E eu expliquei que a questão do consenso social. As pessoas já se viam como conservadoras há muito tempo, mas como havia o consenso social de que o Brasil era de esquerda, que o certo era o socialismo, e não sei o que lá, e que não, que esse negócio de cristianismo é ruim, que não pode, que religião não vale a pena, não pode, não sei o que lá, as pessoas ficavam caladas. Elas tendiam a se isolar, elas tinham uma opinião diferente da opinião mainstream, vamos dizer assim, do consenso social, mas elas preferiam ficar caladas porque achavam que a maioria do país tinha aquela visão socialista. Quando teve as redes sociais, as pessoas começaram a conversar umas com as outras e perceberam que não existe isso. Tem conservador pra caramba aqui no Brasil. É isso que quebrou a esquerda. A esquerda passou anos construindo influência em redes de televisão, de jornais, nas universidades e coisa e tal, e de repente isso foi quebrado por gente batendo papo nas redes sociais, né? Isso deixou a esquerda furiosa, porque a esquerda, quer poder, né? O objetivo da esquerda é roubar dinheiro e ter poder sobre o Brasil, né? E aí, ou seja, o que a esquerda diz? Ela diz que a desinformação que está acontecendo, que o Bolsonaro surgiu por desinformação e coisa e tal. O que é mentira, não é isso. O Bolsonaro surgiu porque as pessoas conversando entre si perceberam que são mais conservadoras, que são mais religiosas, que acreditam que veem o Bolsonaro como um representante melhor do que o Lula, do que outras pessoas no cenário político brasileiro, né? E aí, mas para a esquerda isso não serve, não pode, tem que ser alguma coisa errada. Aí inventaram esse negócio de desinformação. Desinformação, na visão deles, é uma maneira de controlar o discurso para a esquerda. Fica evidente aqui. Porque não tem nenhum caso de certidão dessa dizendo assim, não, que a pessoa criticava Bolsonaro, que não sei que ela criticou muito Bolsonaro. Não é, meu amigo. Se criticou Bolsonaro não era ruim. O ruim é criticar a esquerda, é criticar o Lula. Isso é que eles estavam buscando. Ou seja, isso mostra claramente que todo esse discurso de desinformação, como a gente sempre disse, é meramente a esquerda tentando controlar o discurso. Não tem nada a ver com desinformação de verdade ou mentira de verdade, até porque isso é um fato irrelevante. Assim, é chato, fake news na internet é chato, acontece, tem um monte de fake news por aí, um monte de desinformação por aí, mas é ruído, não atrapalha nem ajuda lado nenhum, é todo mundo atrapalhado por isso daí, e com o tempo, não dura muito tempo isso, porque justamente como na internet você tem múltiplas opiniões, você tem sempre muita gente respondendo, botando contraposição e coisa e tal, no final das contas,
contas, uma eventual mentira que surja, uma eventual informação imprecisa que surja, rapidamente é ignorada por todo mundo e deixam para lá essa história. O problema nunca foi desinformação para esse pessoal. O problema deles sempre foi a perda de poder da esquerda. E a esquerda está tentando pateticamente fazer esses órgãos de controle da informação para ganhar de novo o tal do consenso social. O que eles não percebem é que isso é muito mais difícil do que eles estão imaginando. Por mais que eles tentem censurar, proibir as pessoas de falar e qualquer coisa do gênero, eles não vão conseguir fazer isso, porque a internet é essencialmente anárquica. No momento que eles conseguirem botar censura em todas as grandes plataformas de mídia, a coisa vai migrar para plataformas menores, vai migrar para os grupos de família, vai migrar para os grupos de WhatsApp que as pessoas conversam umas com as outras. No final das contas, o problema que eles têm é muito maior do que meramente as redes sociais. É a conversa entre as pessoas. Isso é muito mais preocupante do que propriamente a rede social, do que influenciadores ou coisa que o valha, né? O pessoal tende a dar muito peso para influenciador e coisa e tal. Eu sempre falo para vocês, o meu canal corre risco? Corre, meu canal tá crescendo, tô tendo view pra caramba, tá arriscado qualquer dia desse eu entrar nessa coisa aí e meu canal ser limado aqui do Brasil, né? Agora, isso vai fazer diferença? Para mim, certamente, não vou gostar disso, vai ser muito ruim para mim. Mas, para as ideias da liberdade de forma geral, não vai mudar, meu amigo, porque tem 50 outros canais que falam a mesma coisa que eu e que vão crescer, uma vez que eu não existo mais, vão crescer os outros canais e coisa e tal. Isso é natural, o processo é muito mais forte do que o PT julga que é o problema. O PT e o Alexandre de Moraes, que claramente está do lado do PT nesse caso, né? Eles acham que o Bolsonaro, que o bolsonarismo é um evento pontual, uma coisinha que aconteceu ali e que já vai acabar daqui a pouquinho. Eles não percebem que se trata de uma mudança geral na sociedade causada pela tecnologia, como tantas outras que já aconteceram na história, né? E vem mais mudança por aí, tá? Com a inteligência artificial vindo aí, meu amigo, se preparem. Tem gente dizendo que o impacto da inteligência artificial vai ser maior do que a Revolução Industrial. O pessoal não entendeu ainda o tamanho do trem que está atropelando eles nessa história aqui. Mas, de qualquer forma, com isso, eles ficam fazendo essas coisas patéticas aqui, como essas certidões do TSE. Isso aqui é errado de vários aspectos. Não tem como defender esse tipo de coisa. É mais um exemplo que mostra o quão ruim foi o Alexandre de Moraes para o STF, para o TSE e para a sociedade brasileira como um todo. Obrigado.